Queridos, a paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus. Amém. Nós estamos hoje iniciando então a nossa nova série. A mensagem que nós vamos estar trazendo tem como título Uma Profecia, Três Promessas, baseado lá em Isaías capítulo 9, versículo 6. E é claro que quando nós estamos agora chegando ao final de 2022, alguns podem dizer que tem sido motivado por medo do que por esperança. Mais dificuldade que conforto, mais dúvidas do que segurança. As manchetes, tanto da televisão, de jornal, na internet, contam uma história sombria. É a turbulência lá em Brasília, com a mudança do chefe do executivo, a fome que afeta mais de 56 milhões de pessoas na América Latina, as igrejas na Nicarágua que são declaradas inimigas do Estado, e os Estados Unidos que afirmam que mais de 240 mil pessoas, entre soldados e civis, morreram na guerra da Ucrânia e da Rússia. Esse é o quadro de final de ano que nos é apresentado. Aparentemente, o mundo que nós vivemos está um caos. São tantas as fake news, são tantos que dizem falar ou defender a verdade, e aí vem sempre aquela pergunta: em quem podemos confiar? Más notícias abundam, prognósticos nada animadores são pronunciados pelos profetas de última hora, que na verdade nada mais que querem que ampliar o número dos seus seguidores e lucrar com as visualizações dos seus canais. No entanto, queridos, contra esse quadro desanimador que nós estamos vivendo, nós temos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 10, as palavras dos anjos aos pastores que estavam aterrorizados diante daquela aparição. E os anjos dizem aos pastores: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Naqueles dias, o povo judeu estava subjugado pelo Império Romano, vivia debaixo do jugo de um império hostil, não havia liberdade, as riquezas da terra de Israel eram confiscadas pelo Império de Roma. Quem se rebelasse contra as leis do império era imediatamente condenado à morte. Israel padecia, por sua vez, de uma liderança que os levasse a uma mudança. Faltava um líder que conduzisse o povo. Diante desse quadro tão aterrador, sem esperança, sem conforto, sem segurança, que boas novas de grande alegria era essa que o anjo anunciava aos humildes pastores? Será que diante daquele quadro haveria alguma boa notícia? Mas vamos voltar o relógio do tempo, aproximadamente há 2.700 anos atrás, nos dias do profeta Isaías, 700 anos antes do nascimento de Cristo. Isaías nos revelou as boas novas de grande alegria. Isaías foi aquele profeta a quem Deus chamou para trazer essas boas novas à nação de Israel, num período conturbado também para Israel, porque Israel estava rebelde, estava afastada dos caminhos do Senhor. E Deus então levanta Isaías como a sua voz profética, para alertar, para exortar, para trazer ao povo essa boa notícia. Por isso, eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia, no livro de Isaías, no capítulo 9, versículo 6. E quero aproveitar e pedir a você que nos acompanha através do nosso canal no YouTube, para inscrever-se nesse canal, acionar o sininho e assim ser comunicado de novas postagens, deixar o seu like, fazer os seus comentários e principalmente compartilhe essa mensagem com outras pessoas. É uma oportunidade que você tem e que nós, como instrumento de Deus, somos para levar a mensagem do Evangelho a outras vidas. Queridos, diz assim o texto sagrado: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Como nós dissemos no início,
nós estamos vivendo dias sombrios. E é fácil, queridos, quando as coisas não estão bem, nós desanimarmos. Quando as coisas nos são favoráveis, é fácil a gente estar sempre sorrindo, acreditando que tudo nós poderemos alcançar e vencer. Mas quando os problemas batem à nossa porta, parece-me que nos falta um chão. A mensagem profética de Isaías traz esperança, traz conforto e traz segurança. É por isso que nós intitulamos essa mensagem Uma Profecia, Três Promessas. A primeira parte do versículo, vocês poderão acompanhar, afirma: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Essa é a promessa de esperança. É interessante porque Isaías fala de uma bênção que ele previu com certeza que seria concedida, como se ela já tivesse sido realizada. Ele diz, um menino nos nasceu. Ele não fala que um menino nascerá, ele não diz que um filho será dado, mas ele usa no passado, como algo já concretizado. Isaías olha para o futuro, mas crendo na realização daquela promessa. E aí, se você voltar a alguns capítulos e acompanhar a leitura de Isaías capítulo 7, verso 14, você vai observar uma poderosa revelação proferida por Isaías. Ele diz, o Senhor, e aí é claro, Deus falando, o Senhor lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Aqui no capítulo 7, Isaías está falando que o Senhor traria esse sinal. E no capítulo 9, Isaías, ele já contempla a realização desse sinal. O Novo Testamento não nos deixa dúvida de quem é essa criança. Jesus era a grande luz que brilharia na escuridão. Ele foi a criança que nasceu, o filho que nos foi dado. Nesse filho, nós encontramos a fonte de todas as bênçãos e benefícios que Deus tem derramado sobre o seu povo, e que foram descritas lá em Isaías. A quebra da escravidão do pecado, a transformação da escuridão em glória, e a mudança da tristeza em alegria. Jesus, ele concretiza, ele realiza todas essas promessas através do seu nascimento. Em 1859, em um dia de Natal, o grande príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, pregando sobre este versículo, ele exortou a sua igreja dizendo, cristãos, toquem os sinos de seus corações, porque a nós nasce um menino, a nós é dado um filho, enxugue essa lágrima, venha, pare com esse suspiro. O que importa a sua tribulação? O teu problema? A ti nasce uma criança. O que importa a tua doença? A você é dado um filho. O que importa o teu pecado? Porque este filho tirará o teu pecado, e neste filho ele levará sobre si e te tornará apto para o céu. Essas foram as palavras de Spurgeon para a sua igreja. A igreja muitas vezes, queridos, está abatida pelas lutas, pelas provações, e aí precisamos olhar para aquele que nasceu para levar sobre si os meus e os seus pecados. Se há abatimento, se há tristeza, frente a alguma situação que você esteja vivendo, erga-se, levante o seu rosto e agradeça a Deus pelo sacrifício de Cristo, pelo seu nascimento, porque através do seu nascimento, Ele pôde ser levado à cruz e morrer no seu lugar, e lhe dar a vida e vida com abundância. Meus irmãos, Cristo muda tudo, o Natal muda tudo. É claro que o nascimento do Salvador, que é referenciado aqui por Isaías no capítulo 9, verso 6, ele procura lançar para nós uma palavra de esperança, para que nós possamos entender que a nossa esperança, ela não está firmada nas coisas desse mundo. Isaías nos leva a contemplar um bebê, mesmo diante daquilo que aquela criança iria fazer no seu futuro, que era a libertação da escravidão. É certo que nos capítulos posteriores do livro de Isaías, o Senhor vai ser exaltado como rei. Porém, aqui no capítulo 9, no versículo 6,
o foco de Isaías se concentra na pessoa de uma criança. Uma criança nascida na miséria de um estábulo emprestado. No entanto, isso apenas é uma antecipação de onde a história deste Salvador está indo. Faz todo sentido quando você percebe que essa libertação, essa transformação não será provocada por um general que está ganhando as batalhas para os seus soldados, nem tampouco de um rei que está governando em um trono para o seu povo. Na verdade, é provocado por um homem morrendo em uma cruz pelos meus e pelos seus pecados. Essa é a maior de todas as vitórias. Nós vivemos em um mundo onde parece-me que os valores se devem apenas ao que a pessoa pode ter, pode conquistar, pode obter. Mas quando nós vamos à Escritura Sagrada, nós vamos ver uma verdadeira inversão dos valores mundanos, porque na palavra de Deus, os verdadeiros valores estão baseados naquilo que Cristo fez, e não naquilo que nós possamos fazer, naquilo que Ele alcançou na cruz do Calvário, e não naquilo que nós podemos alcançar de glória nesse mundo. Eu não estou falando com isso, nem tampouco estou fazendo apologia a um modo de vida franciscano, não. Mas eu quero dizer, queridos, que nós não podemos viver reféns daquilo que o mundo apregoa, em especial nesses dias, onde o comércio nos bombardeia com todo tipo de propaganda. Às vezes você não tem a necessidade de obter determinado item, mas simplesmente porque foi divulgado, foi noticiado, ou o seu amigo, o seu parente, o seu colega já tem um igual, você às vezes se vê quase que levado a adquirir algo que você nem precisaria. Esse é o mundo que nós vivemos. Na verdade, o nascimento de Cristo é a esperança não apenas para aquele povo a quem foi prometido, ao povo de Israel. O nascimento daquela criança é a esperança para toda a humanidade, porque através dele, ele trouxe a paz, e essa paz ela foi comprada através do seu sangue na cruz. Ele trouxe a luz, e essa luz passou a brilhar nas trevas e na angústia em que a humanidade estava mergulhada. Ele trouxe a libertação para um povo que estava em escravidão. Essa é a mensagem, queridos, do Natal. Às vezes nós nos deixamos ofuscar com os brilhos das lâmpadas. Às vezes nós nos deixamos levar pelas confraternizações, pelas grandes ceias, e esquecemos do verdadeiro valor do nascimento de Cristo. Isaías profetizou: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Nenhuma criança é como ela, nenhum menino é como aquele. Esta não é simplesmente outra geração de Maria. Aquela criança não é mais um filho de Maria ou de José. Esta criança é a encarnação do Filho de Deus, é o Emanuel, o Deus conosco, aquele que foi prometido há 700 anos antes do seu nascimento. Isaías deixa isso perfeitamente claro, inspirado pelo Espírito Santo, quando ele traz essa revelação confortadora. Se nessa primeira passagem a promessa era de esperança, se você for na última parte do versículo 6, você vai encontrar uma mensagem, uma promessa de conforto. Ele diz assim: esse menino será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Essa é uma promessa de conforto. É interessante, queridos, porque o primeiro título, em algumas versões, eles vêm separados. Algumas versões trazem Maravilhoso e Conselheiro. Porém, você vai observar que os demais títulos todos são palavras compostas. E a expressão Maravilhoso Conselheiro é usada também em outras versões. Assim, eu vou estar usando essa expressão Maravilhoso Conselheiro. Isso não quer dizer que esteja errado você usar Maravilhoso e Conselheiro separado. Não há nenhum problema. O primeiro título, Maravilhoso Conselheiro. Jesus, ele é o nosso extraordinário e ideal conselheiro. A palavra de Deus lá em Provérbios diz que na multidão de conselhos habita a sabedoria. Queridos,
O conselho, ele é necessário, ele é importante. Quantas vezes a gente está com uma dúvida, muitas vezes a gente está com uma indecisão, e alguém traz-nos um conselho, e aquilo nos ajuda na tomada da decisão. Pois Jesus é esse conselheiro, que tem não apenas bons conselhos, mas ele tem os melhores conselhos. Há conselhos que nós devemos sempre buscar, mas não apenas buscar, nós devemos seguir. Porque às vezes, queridos, nós até conhecemos os conselhos de Deus, lemos a sua palavra, aprendemos aquilo que Deus deseja para as nossas vidas, mas não aplicamos no nosso viver, não seguimos os conselhos de Jesus. Ele é a palavra, mas Ele não apenas é a palavra, Ele nos dá a sua palavra, para que possamos aprender o seu conselho. Você quer conhecer mais do Senhor Jesus? Você quer saber mais o que Ele deseja para a sua vida? Leia a palavra de Deus. Por meio das Escrituras, Jesus nos aconselha e nos guia em todas as circunstâncias da vida. Os seus caminhos sempre serão mais elevados que os nossos, e além da nossa compreensão. Pode ser que você esteja numa encurralada, pode ser que você se veja num beco sem saída, mas eu quero lhe dizer que sempre haverá uma saída com Jesus. Sempre haverá uma oportunidade de correção com Jesus, por mais difícil que aparentemente ela possa ser. Quando nós temos o desejo de mudar, quando nós temos o desejo de fazer cumprir a vontade de Deus na nossa vida, nós nos permitimos ser transformados pelo conselho de Jesus. E o conselho de Jesus, ele vem na sua palavra. Mas às vezes o conselho de Jesus também vem através de uma palavra de um irmão. E é claro que a gente precisa ter discernimento, até para não dar ouvido a qualquer coisa que possa chegar até nós. Precisamos realmente saber se aquilo é de Deus ou não. Cada um de nós deve aceitar Jesus como Salvador com fé, arrepender-se dos seus pecados e render-se a Ele. Porque, queridos, somente assim nós passaremos a buscar o seu conselho. Como é que nós vamos buscar o conselho de Jesus, se Jesus não é o nosso Senhor? Como é que você vai obedecer a Jesus, se Ele não é aquele que governa o teu caminho? Se Ele não é o teu maravilhoso conselheiro? Mas o segundo título diz que Ele é Deus poderoso. Jesus é novamente identificado com e como o próprio Deus. Aqui é para que não haja nenhuma dificuldade de entender que Jesus é Deus. Esse título, Deus poderoso, é dado a esse menino. Não é de uma forma leviana, não é um título falso, uma fake news, é um título verdadeiro. Ele é o mais poderoso, Ele é o Messias, Ele é o próprio Deus, Ele é majestoso e divino, Ele é onipotente, todo poderoso, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o nosso juiz, Ele é o Filho amado, Ele é o unigênito de Deus, Ele é a imagem do Deus invisível. Esse é o nosso Jesus. Ele é todo poderoso e todo magnífico. Por seu poder, Ele resistiu à tentação, Ele carregou todo o peso do seu pecado e do meu pecado. Ele levou todo o pecado para a cruz, para a sepultura, e Ele derrotou o poder do pecado e da morte. Ele ressuscitou e ascendeu para sentar-se à direita do Pai Celestial. Ele é o único com esse poder, o único com o poder de julgar e perdoar, o único com o poder de transmitir misericórdia e graça, mas também justiça e punição. Nele podemos encontrar consolo e ter esperança, ser salvos da penalidade de nossos pecados e receber a promessa da eternidade com Ele. É por isso que Ele é Deus poderoso. Mas além de maravilhoso conselheiro, além de Deus poderoso, há um terceiro título: Ele é Pai eterno. É interessante, queridos, porque esta parte do nome de Jesus fala profeticamente do Messias. E aí nós vamos lembrar, quando Jesus disse: eu e o Pai somos um. Ele é o Pai eterno, Ele é um com o Pai. Este é o outro nome que Deus usa para si mesmo, e foi usado para profetizar acerca do Messias como sendo Deus, e não um homem poderoso. O povo de Israel esperava o Messias, um grande general, um grande estadista, um homem que pudesse libertar o povo do jugo do Império Romano, mas seria um homem, seria um comandante. Não, o Messias prometido aqui em Isaías é
Pai eterno. Ele é um com o Pai, Ele é onipresente, Ele é fora do tempo, Ele é completamente eterno e sempre existente. Ele não tem início nem fim, Ele é eterno. Jesus Cristo morreu para salvar toda a humanidade de todo o pecado, passado, presente e futuro, desde que nós o confessemos como Senhor e Salvador de nossa vida. Ele está trabalhando todas as coisas em todo o tempo, segundo o seu plano, segundo os seus propósitos divinos, como está escrito lá em Romanos 8, 28. Queridos, Ele sabe tudo o que você faz e fará. Ele morreu para salvá-lo, porque Ele conhece cada detalhe, e que nunca você poderia pagar a penalidade do seu pecado sozinho. É por isso que o salmista, ele diz que todos os meus dias são conhecidos, foram determinados pelo Senhor. Mas além desse título de Pai eterno, maravilhoso conselheiro, de ser chamado Deus poderoso, Ele também tem o título de Príncipe da Paz. Jesus como Príncipe da Paz é incrível. E é importante para todos nós crentes. Nós temos o hábito de dar a paz do Senhor às pessoas. E como isso é bom, como é gostoso a gente dar a paz do Senhor e receber a paz do Senhor. Queridos, Ele não é apenas o nosso governante ideal e fonte de sabedoria e orientação, mas Ele é o nosso líder divino na guerra. Mas pastor, como é que se fala de paz havendo guerra? Queridos, Jesus é o príncipe que traz a paz, apesar de vivermos em guerra, porque enquanto estivermos neste mundo, estaremos travando uma guerra espiritual. Constantemente o inimigo, a carne e o mundo vai procurar nos destruir. E apesar das batalhas, das lutas, das provações, das tentações que nós iremos passar, nós com Cristo teremos paz. Porque como Jesus diz, a minha paz não é como a do mundo. Ele é o nosso general, é Ele que traz paz ao seu povo no meio da guerra. E esta paz nos ajuda a perseverar e permanecer firmes. Às vezes nós nos sentimos desolados, às vezes, queridos, nós nos sentimos amedrontados, porque nós somos humanos. Frente às lutas, nós nos sentimos assim, mas precisamos buscar aquele que é o príncipe da paz, para nos encorajar a prosseguir, apesar das circunstâncias adversas que porventura estejamos vivendo. Sua força é que nos dá força. A palavra de Deus diz que é quando estamos fracos, aí é que somos fortes. É porque nesse momento não dependemos da nossa própria força, mas nós confiamos na força do Deus Todo-Poderoso. Quando nos concentramos em Cristo, confiamos nele como nosso príncipe da paz, e o deixamos lutar as nossas batalhas. Encontraremos a verdadeira paz somente nele e através dele. Ele é a única fonte verdadeira de paz que as nossas almas têm fome e sede. Aí fora, muitos vão buscar a paz na bebida. Outros vão buscar a paz nas drogas. Outros vão buscar a paz na imoralidade sexual. Outros vão buscar a paz no trabalho, no lazer, em viagens, na família. É claro que existem coisas que nos trazem alegria. Um passeio com a família, uma boa refeição ao lado de quem amamos, isso é muito bom. Mas tudo isso, queridos, é uma paz passageira. A paz duradoura, essa somente Jesus pode nos dar. Se porventura o dinheiro fosse o único fato gerador da paz, o que seria da maioria daqueles homens e mulheres do primeiro século, que nada tinham? A maioria deles foram escravos convertidos ao cristianismo, mas que apesar do sofrimento, da vida difícil como escravos, eles tinham a paz que excede todo entendimento. Eles tinham a paz do Senhor nas suas vidas, porque eles tinham o príncipe da paz. E agora, queridos, nesse momento final, eu preciso chegar à terceira promessa, que está exatamente no meio do versículo,
que diz que o governo estará sobre os seus ombros. A primeira promessa, nós falamos de esperança. A segunda promessa, nós falamos de conforto. E nessa terceira promessa, é uma promessa de segurança. Isso significa, queridos, que Jesus pode suportar todo o peso do mundo, de todos os seus problemas. Talvez você esteja dizendo: pastor, é fácil dizer, mas difícil de acreditar, porque sou eu que estou vivendo os meus problemas, sou eu que estou atravessando as minhas lutas. Deixe-me dar o meu testemunho. Durante 4 anos, em que eu estava fazendo seminário de teologia, eu fazia à noite, segundas, quartas, quintas e sextas, de 19 horas até as 22 horas. Eu tinha o meu trabalho como servidor público, de 8 da manhã até as 17 horas, de segunda a sexta-feira. E eu dirigia a igreja, e pregava às quartas, sábados e domingo. E fiz isso durante 4 anos. Não tinha férias. Precisava dar conta das atividades. Quando tinha férias, era do trabalho, mas tinha a igreja, tinha o seminário. E durante aquele período, queridos, a gente teve a oportunidade de iniciar um trabalho. Eu, a minha família e um outro casal. Começamos a evangelizar, alcançamos algumas famílias que estavam desigrejadas. E foi bom, foi estimulante ver aquelas pessoas se unindo a nós. E continuamos. No primeiro ano, conseguimos aí aproximadamente 6 famílias. Iniciamos um trabalho naquela congregação. Alugamos um prédio, porque até então estávamos na casa do irmão que havia cedido lá a área da sua residência. O segundo ano foi mais próspero. Nós saíamos todo sábado à tarde para distribuir literatura e evangelizar. Conseguimos alcançar algumas vidas. Eu lembro daqueles que eu tive a oportunidade de batizar lá na Gileade, cidade dos funcionários, porque nós éramos congregação da cidade dos funcionários com o pastor Beto. E ali eu levei 6 irmãs para se batizarem nas águas. Que alegria ver o fruto daquele penoso trabalho. Mas o terceiro ano foi difícil, porque a gente não via o trabalho crescer. Continuamente estávamos visitando os irmãos, procurando fazer cultos nas residências, aos sábados, mas a obra não prosperava. E quando isso acontece, vem aquele desânimo, vem aquela dificuldade, vem aquele cansaço. Não porque você esteja fadigado do trabalho, não, mas porque você não vê os frutos brotando. E isso traz tristeza no coração do pregador, do pastor. Até que um dia, já me sentindo assim um pouco deprimido com aquela situação, compartilhando tudo isso com um colega do seminário que já era pastor, ele falou que eu precisava deixar Deus se encarregar dos meus problemas. Era Deus que precisava cuidar daquela igreja. Eu era instrumento de Deus, não era o Senhor da igreja. Mas era muito difícil eu largar, como se diz, aquele osso. Queridos, muito de nós precisamos renunciar ao cargo de gerente geral do universo. Talvez você esteja cansado de tentar ajudar os seus filhos, os seus netos, a cuidar dos seus pais, a orientar os seus colegas de trabalho. Talvez você esteja exausto de tentar restaurar pessoas que estão afastadas do caminho de Deus. Não é de admirar que você esteja cansado o tempo todo, como eu estava. Deus diz para você: não se sinta totalmente responsável por tudo. Esse é o meu trabalho. Isso é Deus dizendo para nós. Ele é Deus e nós não. Se você entende essa verdade, então você não tem que assumir fardos impossíveis que só Deus poderia carregar. Você pode dizer: sou fraco, eu não consigo enfrentar este desafio, sinto-me desanimado, derrotado. E a minha palavra para você é: esteja certo de 2 coisas. Primeiro, há um Deus. Segundo, você não é Ele. O Natal, queridos, ele é importante por muitas razões, mas entre outras coisas nos lembra que nós não estamos no comando. E isso é uma coisa boa de nós nos lembrarmos.
Porque nós sempre gostamos de ter o controle de tudo. Fazemos o plano A e já pensamos no plano B, caso o plano A não funcione. Todos nós gostamos de nos sentir indispensáveis na obra de Deus, no trabalho, na família, como se o mundo não pudesse se dar bem sem nós. Mas como disse o general e estadista francês Charles de Gaulle, os cemitérios estão cheios de homens indispensáveis. Não somos tão importantes quanto pensamos que somos. É uma coisa humilhante perceber que o mundo estava girando muito bem antes de aparecermos, e continuará girando depois que formos embora. Aliás, Deus estava indo bem antes de aparecermos, e Ele estará em seu trono depois que formos embora. Porém, nós muitas vezes agimos, queridos, como se nós fôssemos indispensáveis, mas somos realmente muito dispensáveis. É um grande avanço espiritual abraçar essa realidade. Na verdade, essa pode ser a constatação da realidade final. Você quer saber o tamanho do buraco que você vai deixar quando você se for? Quando você morrer? Enfie o seu braço em um balde de água. Depois, puxe-o para fora. O buraco na água é o buraco que você vai deixar para trás. Talvez isso pareça deprimente, mas a realidade não deve nos deprimir, deve nos estimular a entender que quem está no comando é o Senhor. Na mitologia grega, Atlas é um dos titãs condenado por Zeus a sustentar os céus para sempre. Nós estamos tão desgastados de carregar o mundo em nossos ombros, como se nós fôssemos poderosos Atlas, com uma força sobre-humana. Não é de admirar que nos sintamos tão cansados. Temos tentado fazer o que só Deus pode fazer. O Natal nos lembra que Ele é o único Deus. O Senhor pode providenciar para que uma virgem engravide. Ele pode fazer com que o imperador romano ordene um censo no momento certo da história. Ele pode garantir que o bebê nascerá exatamente no lugar profetizado 700 anos antes. Ele pode colocar uma estrela no céu no momento certo para guiar os magos. Ele pode reunir anjos, pastores e reis para celebrar esse nascimento milagroso. Ele pode pegar um pequeno bebê, nascido em um estábulo, e fazer desse bebê o salvador do mundo. Se Deus pode fazer tudo isso, com o que você está preocupado? Você está cansado de tentar administrar o universo? Exorto-o a entregar sua carta de demissão. Ela será aceita no céu. À medida, queridos, que nós chegamos ao final desse ano, há muita dúvida e pouca segurança. Mas isso não vai durar para sempre. A resposta de Deus pode ser encontrada em Belém. O bebê na manjedoura significa que Deus está consertando o que deu errado com este mundo. É um grande trabalho. E 2000 anos depois, o trabalho ainda não está concluído. Porém, uma luz brilha da manjedoura para nos dizer que a escuridão não vencerá no final. Natal significa que Jesus pode carregar todo o peso, todos os nossos problemas, porque o governo está sobre os seus ombros. Ele reina do céu em meio ao caos que vivemos e que está ao nosso redor. Não se desespere. Algumas pessoas acham que a batalha está vencida, que as coisas estão de mal a pior. Mas eu quero lhe dizer aquilo que o profeta Isaías profetizou há mais de 2.700 anos atrás. O governo está sobre os seus ombros, e não sobre os teus, e não sobre de qualquer outro homem. Aquele bebê na manjedoura é a resposta de Deus, não apenas para nós, enquanto igreja, mas para o mundo inteiro. Ele reinará para sempre. O seu reino nunca terminará. Alegre-se todo aquele que está cansado e sobrecarregado, porque Ele vem, Ele voltará. Ele é forte o suficiente para carregar todos os teus fardos e os meus fardos. Se você
que está aqui, ou que está nos acompanhando através do YouTube, ainda não confessou Cristo como Senhor e Salvador, você ainda está na escuridão, porque está abandonando o Pai. E a minha palavra para você nessa noite é: não permaneça nas trevas, não rejeite a promessa de Deus para a sua vida. Em Isaías capítulo 50, versículo 10, o Senhor revela: aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e dependa de seu Deus. E aí, como que se apresentando, Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se você é uma nova criatura, você nunca andará em trevas, porque você tem a luz da vida. Você não tem brilho próprio, mas você tem consigo aquele que brilha na tua vida. E se você é um cristão, eu espero que você tenha a verdadeira alegria do Natal este ano. Quando você se lembrar da mudança que Cristo já trouxe à sua vida, ou que Ele está trazendo, que você tenha um sentimento de gratidão, porque Ele nasceu, mas não apenas Ele nasceu, Ele viveu neste mundo, Ele ministrou a sua palavra, Ele curou enfermos, Ele expulsou endemoninhados, Ele ressuscitou vidas, mas Ele não apenas operou milagres, Ele não apenas foi um grande rabi, mas Ele morreu no teu lugar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o verdadeiro Natal. Embora Isaías estivesse esperando pelo Senhor, ele o esperava pelo futuro que havia de vir. Nós não olhamos para essa promessa como algo a se realizar como Isaías olhava. Nós olhamos em Isaías como algo que já aconteceu, algo que nos alcançou e que nos abençoou. Também nós, queridos, temos de fazer assim como aqueles que amam ao Senhor e que durante toda a história da humanidade caminharam e fizeram a obra de Deus. Precisamos entender, amados, que no nosso caminhar nós vamos encontrar obstáculos, nós vamos encontrar dificuldades, é bem verdade, mas apesar de todas as lutas, precisamos entender que Ele é o nosso Deus. Aquele menino que na manjedoura deu os seus primeiros atos de vida, é o mesmo que subiu à cruz e se mostrou como aquele que nos traria a redenção. Esse é o Natal que nós comemoramos. Se talvez você diga assim: pastor, no meu Natal não vai ter uma ceia farta, talvez seja uma farta de comida, farta de paz, farta disso, daquilo, mas eu quero te dizer que apesar de faltar, talvez aí um peru, talvez faltar como é que dá o nome? Um pernil, apesar de talvez você ter que fazer a ceia do Natal com uma comida mais simples, mas na sua simplicidade, na intimidade do seu lar, você possa agradecer a Deus pelo grande amor que Ele tem para com você. Amém? Eu queria convidar o presbítero Carvalho. Nós temos alguns amados irmãos que estão enfermos, que nós vamos estar intercedendo por eles nessa noite. E eu quero pedir, amados, que em nome de Jesus, nós possamos estar colocando esses irmãos na presença do Senhor. Se você tem algum pedido especial, se você está enfermo, se você conhece alguém que também esteja enfermo, e não venha ser citado aqui no momento da oração, que seja você a apresentar essa vida a Deus. Assim como Deus vai poder estar usando a vida do Carvalho nesse momento de intercessão, Deus também vai estar ouvindo a tua oração. Creia no poder de Deus, creia no agir de Deus, em nome de Jesus, tá bom?